É incrível a quantidade de pessoas que me mandam mensagem perguntando: o que falta no meu currículo para eu conseguir entrar numa vaga de Product Manager ou Product Owner ou então crescer na minha carreira? Existe alguma certificação aqui que esteja faltando? O que eu poderia fazer? Sabe? Será que a experiência que eu tenho anterior ela ajuda ou não a eu conseguir uma vaga? Tem muito desse tipo de perguntas e vou dizer para você que eu entendo que isso passa por uma visão de que, bom, eu tenho o meu currículo ideal, existe um currículo ideal para eu pegar e conseguir entrar numa vaga, passar numa entrevista. E não é bem assim, né? A vida real não é essa. O que mais precisa e o que mais acontece é que as pessoas cometem erros graves dentro de uma entrevista. Às vezes elas têm o conhecimento, elas têm a experiência, mas na hora da entrevista elas não conseguem expressar dessa maneira. E eu consigo dizer isso porque eu já entrevistei centenas de pessoas durante a minha carreira e já vi muitos desses erros acontecerem e vários sinais diferentes. E quem entrevista tem experiência entrevistando, é treinado para entrevistar. Então acaba pegando. Então no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco para vocês quais são esses erros para vocês terem algumas ideias de como vocês evitarem eles e até mesmo treinarem para vocês mostrarem o melhor de vocês em uma entrevista. É isso que eu acredito, né? Eu sou bem cético em relação às certificações, acho que elas são só uma prova, que você faz lá um teste para ganhar uma certificação e elas cobram muito caro por isso, e eu sou muito defensor de que a gente tem que estudar e realmente aprender as coisas para quando for responder de uma forma natural. E esse já é a primeira dica, tá? Eu nem escrevi isso, mas é uma das dicas que eu já dou para vocês. Quem explica e conta uma história de uma forma natural, porque realmente sabe, é o que faz diferença, mesmo que não tenha certificações, beleza? Então vamos partir daqui para frente, que eu tenho certeza e espero que isso ajude vocês. E depois eu quero comentários aqui do que vocês acharam do vídeo, beleza? Primeiro ponto, dividi em 3 pontos principais, tá? Beleza. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês são a parte de conhecimento técnico, beleza? Na parte de conhecimento técnico, toda empresa vai entrevistar e vai tentar entender se a pessoa tem ou não tem as habilidades técnicas, certo? Faz sentido, né? Afinal, se eu estou precisando de um analista de marketing, eu quero entender se essa pessoa entende de marketing. Se eu quero contratar alguém que é Product Owner, eu preciso entender que ela entende de produto, gerenciamento de produto. Então, você precisa contar as habilidades chaves que aquela tua carreira tem. Né? Tipo, o que você faz, o que você domina, né? O que é necessário para essa carreira. Para você conseguir uma dica aqui, dica pro, para você entender quais são as habilidades chaves, é só você olhar a descrição da vaga. Na descrição da vaga já diz os bullets principais do que é chave e você precisa dominar. Então, dos bullets principais que tem na descrição da vaga, veja se você tem essas habilidades e como você poderia contar casos reais, histórias, para mostrar que você tem essas habilidades. Né? Então, por exemplo, aqui eu trago 3 exemplos. Em produto, né, Product Managers, Product Owners, você precisa muitas vezes contar, bom, me conta uma história, um caso de um discovery que você fez. Não é tipo, eu sou uma pessoa que eu sei fazer o discovery, eu tenho conhecimento do discovery, eu sei o que o discovery é. Isso aí não significa nada, certo? Por isso que a certificação não adianta. Você precisa ter conhecimento, prática. Exercícios ajudam muito. Então, contar uma história, um case real de um discovery que você fez, um estudo, entrevistei pessoas e nas entrevistas eu descobri A, B, C. Né? Quem é meu aluno que faz o meu curso, em que eu dou aula aqui, que é a PRD Academy, eu tenho atividades práticas que todas elas eu falo na atividade de discovery para entrevistar pessoas reais. E isso é essencial, porque fazer o processo de entrevista em um discovery de descoberta, fazer uma análise de mercado, existe uma diferença entre você estudar o que é e você fazer. Vamos fazer uma analogia aqui. Você pode ler um livro de como é você nadar, como você nada e você faz o nado crawl. Mas não é a mesma coisa que você pular dentro da piscina e nadar. É diferente, concordam? Então não adianta só ler a teoria ou ver um vídeo, você tem que dar uma praticada. Atividades práticas podem funcionar para quem não está trabalhando ainda. Priorização é a mesma coisa. Como você priorizaria? Como você faz uma priorização? Me conta uma história, me conta um caso real. Né? Execução, né? Gestão, como que você executa, como que você conduz um time, coordena. Não precisa ser, às vezes, já numa experiência de produto, muitas vezes a pessoa migra de carreira e já trabalhou em times, né? já trabalhou com outras pessoas em outros projetos. Me conta do projeto. Né? Como que você supera, né? Sobrepõe desafios que acontecem no caminho, né? Qual era o desafio? O que foi feito? Né? Então, uma dica pro aqui para vocês, né? Use uma estrutura. Então, por exemplo, na empresa X,
eu trabalhei num projeto Y e a gente fez Z. Da seguinte forma. Tá? Ou então, por exemplo, eu empreendi, né? Eu já tive uma experiência em que eu empreendi. Eu fiz uma startup chamada Estudar School, que ela era focada em planos de estudos para o Enem. Né? Nela, a gente fez um trabalho de discovery, entrevistando mais ou menos 150 alunos que estavam estudando para o Enem na época e também mais ou menos 5 professores que davam aula em cursinho. E a gente entendeu os principais problemas que os alunos tinham, os principais desafios e problemas que os professores tinham para ensinar para quem está se preparando para o Enem. Tal. Pronto, esse é um exemplo de como eu fiz o discovery, o que eu fiz. Aí dá para aprofundar, né? A pessoa que vai entrevistar, ela pode perguntar, tá, mas como é que foi essa entrevista? Como que você fez? Qual abordagem você usou? Eu fiz um formulário, aí eu selecionei algumas pessoas, eu conversava 20 minutinhos, eu fazia uma reunião online, ou eu ia lá num cursinho e conversava com alguns alunos na sala. Como você fazia. Então você consegue contar a história, você vê que é muito mais real, muito mais tangível, né? Tem cor, tem peso. Isso aqui para vocês seria o primeiro ponto, né? Foquem nisso, né? Quem não faz isso direito já é um ponto que geralmente já vai quase que desqualificar uma pessoa num processo seletivo. Show? Beleza, vamos continuar aqui. O segundo ponto, ele é bem importante, tá? Ele é bem importante e eu vou trazer aqui para vocês que muitas vezes pessoas entram, você entra numa empresa por causa de habilidades técnicas e você sai por questões comportamentais, né? Quem já ouviu essa frase? Então, por isso que logo no início a gente é treinado quando vai entrevistar a pensar e analisar muito comportamento. Questões comportamentais da pessoa, de postura. Dentre elas, uma das que eu mais acho grave é quando a pessoa fala muito eu, né? Eu e pouco nós, né? Então, por exemplo, no exemplo que é acima, né? Eu fiz tal projeto, eu fiz tal análise. Você tem que saber dizer o que você fez e o que nós fizemos como equipe, como time, porque o trabalho em equipe, colaboração, é muito, muito importante. A gente vai trabalhar em empresas, com outras pessoas. Então, entender se a pessoa sabe fazer isso é super relevante. Então, tem que tomar cuidado. Se você tem o hábito de falar muito eu, às vezes a gente acha que está... Às vezes eu vejo que algumas pessoas que caem nesse risco, elas fazem porque elas acham que estão mandando bem. Porque elas acham que estão mostrando que elas são muito boas e melhores, e sei lá, entendeu? E que elas fizeram lá, são as bambambãs que resolveram aquele problema. E vou dizer bem a verdade, olha, o time joga melhor do que uma pessoa sozinha jogando bem, entendeu? Então, e o contrário também é verdade, né? Quando você, por exemplo, vai falar de algum problema, lembra desafios aqui? Às vezes a gente vai falar de algum problema que passou, né, na carreira, em algum projeto, e ao invés da pessoa dizer que fez parte, putz, não percebi, ou realmente eu errei, não, ela fala que o problema foi do outro, o problema foi da empresa, o problema foi do mercado, o problema foi sempre do outro, sabe? Ela não tem envolvimento nenhum, ela não assume responsabilidades sobre o que fez, sobre o que estava fazendo. E às vezes você pode falar, tipo assim, olha, naquele momento a gente achava que era a melhor alternativa. Aconteceu que a gente descobriu que ela não foi, entendeu? Deu errado e tal. Então é muito melhor, sabe? Demonstra uma humildade aqui. Uma humildade de comportamento, uma responsabilidade, um senso de jogar junto também, tá? Então essa questão do trabalho em equipe. É muito legal, eu vou montando o roteiro, mas eu consigo adicionar mais coisas no meio do vídeo para valorizar quem tá vendo. Boa? E uma dica pro aqui para vocês aqui, que é você usar uma estrutura, né? Uma estrutura, por exemplo, né? O desafio do time era X e a minha responsabilidade foi fazer Y. E nós alcançamos Z. Então você define que o que nós conseguimos resolver, o desafio era X e nós alcançamos Z. Mas a minha responsabilidade foi Y. Então é legal você consegue fazer as duas coisas. Você consegue resolver o nós e você consegue resolver a tua responsabilidade. Tá? E realmente aqui, ó, palavras-chave, né? Nós alcançamos a minha responsabilidade. Só de você falar isso já vai ajudar muito para você passar essa experiência e conhecimento e vivência que você passou. Boa? Legal, né? Ainda dentro de
comportamento, eu vou trazer mais um ponto que é o seguinte, que é quando é um pouco meio que de uma afobação, uma certa ansiedade, de que as pessoas elas têm uma tendência a pular direto para uma solução. Então, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente está tentando entender, a pessoa já pula direto para falar da resposta, da solução, de uma ideia. Isso é um problema, porque a gente quer entender, primeiro, qual é o problema que você está querendo resolver, como que você entendeu que aquilo era um problema, quem passa pelo problema, para depois você entender qual é a solução, qual foi a solução. Tá? Preste atenção para não se afobar. Não, sabe, às vezes você sabe, você tem a visão do problema na cabeça, mas na hora de falar você pula e já fala direto a solução. Então tem um pouco de calma aqui. Tá? Um segundo ponto, mais um ponto aqui relacionado ao comportamento, é focar apenas no ponto de vista pessoal. Então a gente, quando está falando de uma situação, olhar só o nosso ponto de vista e não conseguir olhar de uma visão mais ampla, né, mais distante. Tipo, uma visão mais distante envolve uma visão da empresa em relação a uma situação, e não só de você, ou uma visão também de clientes como um todo, os clientes da empresa. Então, né, essa habilidade de você se colocar no lugar do outro, né, de você ter uma empatia, de você conseguir pôr o tênis, o sapato da outra pessoa e você conseguir pensar no ponto de vista de outra pessoa. Né? Quando a gente fala de produto, é bem normal isso, né? Porque você pode estar fazendo um produto, que nem quando eu falei, eu tive uma startup de plano de estudos para o Enem, que atendia estudantes. Eu não estava fazendo Enem, eu já fiz, mas daí eu considero a minha experiência de quando eu fiz. Mas isso não é muito legal, porque tipo, a minha experiência é única, foi a que eu tive. Para eu montar um produto e funcionar, isso não é suficiente. Eu teria que tentar entender e me colocar no lugar da pessoa que está fazendo, até porque as coisas mudam, o conteúdo muda, a forma da prova muda, a quantidade de candidatos, o que está em alta, os assuntos, né, questões geopolíticas também mudam, então o próprio conteúdo muda. Né? Então a gente se colocar no lugar do outro para entender o ponto de vista de fato do cliente, que às vezes é diferente da gente, não é nós como clientes, é muito comum, tá? Então isso aqui é importante você mostrar, você ter essa habilidade de conseguir demonstrar. Beleza? Estamos chegando aqui no final e eu vou agora pular para a última etapa. Mas para a última vertente, que variável, que é um senso de negócio, mas eu vou dizer para vocês, isso aqui é apenas para quem já quer concorrer para uma vaga mais sênior para cima, tá? Para quem está no início da carreira, foca nessas duas aqui, que já é muito bom. Né? Eu, como bom produteiro, estou te ajudando a priorizar. Né? E, então, prioridades são esses dois. E agora, quem quer já está mais sênior, já está mais experiente, quer focar numa coisa um pouco mais acima, vamos dar uma olhada aqui, senso de negócio. Eu queria pegar e aproveitar só explicar e apresentar para vocês o meu curso, que eu tenho aqui, o método que eu ensino que é a PRD Academy. Então eu que sou o fundador do curso, eu que dou todas as aulas e dou o suporte também para os alunos. Né? Então você pode mandar e-mail, WhatsApp para tirar dúvidas, eu faço a revisão das atividades. Temos conteúdo aqui do Discovery, da parte de estratégia, de prototipação, técnicas de priorização, growth, tudo. Parte de tecnologia, né? Eu sou um PM técnico, então eu ensino a parte de tecnologia, conceitos de APIs, dados, inteligência artificial para PMs. Né? É um curso bem focado para quem quer ter prática, por causa que tem atividades práticas, tem 3 atividades práticas que você vai fazer, vai me mandar e eu vou revisar em vídeo e mando a revisão para vocês. Então vocês vão de fato fazer e praticar e vai ajudar aquela a contar a história de alguma coisa que você fez. Né? Tem templates prontos também para usar, com tudo atualizado, prático. Fica a dica aqui, dá uma olhada na descrição. Aqui tem depoimentos reais, ó, não é fake, é print. Né? São prints de depoimentos de alunos, para vocês verem como, né, eu não preciso ficar inventando. Né? Os casos reais aqui são verdadeiros, tá bom? Boa, então voltando aqui, o que a gente tem de senso de negócio? Né? O que é isso, Diogo? O que é senso de negócio? O que você está querendo dizer com isso? E por que isso é tão importante para vagas seniors para cima? Né? Então eu vou apresentar aqui para vocês, né, esse conceito que é, a gente não desenvolve em nenhuma empresa, tá? Não só Product Manager, mas quem trabalha com marketing, com produção, com engenharia, com etc. Não é isso. A gente não desenvolve produto. Pô, mas como assim? A gente não é gerente de produto? Não trabalha com o time de desenvolvimento? Como assim que a gente não desenvolve produto? A gente resolve problemas por meio do produto, certo? A gente tem um problema que a gente quer resolver e a gente vai lá e desenvolve um produto para resolver, melhora o produto. Eu estou com um problema de que eu estou com uma queda de usuários de 10%. Esse é um problema. Como eu vou resolver essa queda?
Então tem que estudar, entender por que a queda está acontecendo, ideias de como a gente pode reverter essa queda e ganhar mais clientes. Então é por ali. Resolver os problemas vão gerar resultados, porque eu ganhei mais clientes, de novo, recuperei ou deixei de perder, então eu consigo ter impacto no negócio, né? Na receita, no lucro, né? No custo. Então eu acabo impactando várias questões do produto. Então quais são esses resultados? Né? Então eu não desenvolvo o produto, eu resolvo o problema. Quando eu resolvo o problema, eu gero resultado. E quais são os resultados que a gente gerou, ou poderia gerar, né? A gente às vezes está fazendo aquele projeto. Eles podem gerar resultados financeiros, né? Que envolvem a questão de custo, de receita, de lucro. A gente pode trabalhar com resultados de engajamento, que seria retenção de usuários, redução do churn, aumento do ticket médio, aumento do número médio de produtos por cliente e por aí vai. Tem uma série de coisas que a gente poderia analisar em engajamento. A gente pode analisar também e ter resultados em expansão do negócio, né? Growth. Eu estou crescendo, então eu trabalhei no projeto para o time crescer, expandir para um mercado que não atendia. Então vamos imaginar, né? Porque eu poderia gerar, eu posso imaginar, eu posso trabalhar em exploração, expandir ideias, né? Eu tenho lá a minha startup que é para plano de estudos do Enem. De repente, ela vai evoluindo e eu vou trabalhar agora com plano de estudos para provas de concurso. Então eu estou expandindo para um novo mercado, outros clientes, outros perfis, outro tipo de conhecimento, conteúdo. Vai gerar impacto financeiro, com certeza, mas aqui o principal é growth, certo? É a expansão do negócio. Importante ter essa noção. Então, quando você for pensar no que você já fez e tal, pense nisso, né? E como medir, né? Quais seriam as principais métricas que você poderia ter medido ou mediu já, né? Para você poder mostrar isso. Então, eu fecho por aqui essas três principais erros fatais que as pessoas fazem, né? Falta de conhecimento técnico e exemplos, dificuldade ali, alguns probleminhas de comportamento, né? E também falta de senso de negócio. Então, se você está com esses gaps, dá uma olhada no link que eu tenho aqui abaixo, que é o curso que eu ensino e dou mentoria, né, para quem é aluno, né, acabo respondendo dúvidas. É uma forma de você praticar e aprender e aprofundar, beleza? Todas as também dúvidas que vocês tiverem sobre esse vídeo, quiserem comentar aqui, eu vou responder também. Beleza? Obrigado, até mais, tchau, tchau.